Fala pessoal, estamos aqui começando mais um podcast do Designs Cristãos, o nosso cast criativo. Na verdade, nós estamos vivendo aqui um novo formato do nosso cast, tá bom? Nós já temos uns 3 episódios lá no Spotify, no Deezer, que você pode até conferir lá, tá bom? Acessando a nossa página lá nessas plataformas. Só que agora nós estamos trazendo uma nova versão do nosso cast, tá bom? Agora nós estamos em vídeo, ao vivo aqui para vocês, para falar um pouco sobre design, sobre o mundo cristão e o design juntinhos lá, tá bom? Eu quero primeiramente agradecer a você que está aqui presente na nossa primeira live do Cast Criativo, e quero também agradecer o nosso convidado que já está aqui, que é o nosso querido Euler, tá bom? Que é o criador disso aqui tudo, que você vê, que você participa, e quero agradecer também a presença da Alê, tá bom? Que está aqui, que vai seguir com o nosso Cast Criativo hoje. Alê, fala com o pessoal aí. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um cast muito especial. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que hoje seja uma tarde muito edificante para sua vida e estamos juntos até o fim dessa tarde. Não sai daí, hein? E temos aqui também o nosso querido locutor, aquele que tem uma voz que é maravilhosa, que é o Luiz Gustavo. Fala com a gente aí. Fala aí, Thiago. Fala essa turma de criativos que está com a gente nesse sábado, né? Então, se você está aqui, não saia daí, tá? Que a gente vai falar de muitos assuntos pertinentes para todos que estão ouvindo. Aliás, o nosso querido CEO do DC está aqui com a gente para a gente falar sobre criatividade, principalmente no meio cristão. Temos aqui, né? Como já foi falado, querido Big Boss, nosso querido Big Boss. Euler, se apresenta pro pessoal aí, pra gente poder dar início aí ao nosso cast criativo de hoje. Fala galera. Muito boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente transforma esse podcast em uma live, né? Hoje vocês estão participando do nosso primeira live cast criativo aqui na Twitch, que agora a gente vai migrar para cá. Então, mais uma plataforma que o Designs Cristãos está integrado, né? E essa tarde vai ser muito especial, né? Os meninos me convidaram, então eles acharam por bem que o primeiro convidado fosse eu, só para me deixar mais nervoso. E a gente está aí hoje para falar um pouquinho para vocês. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, o chat está aqui do lado, vocês podem fazer, né? Mas eu tô surpreso, assim, queria parabenizar a equipe do Cast Criativo. Gente, parabéns a vocês. Parabéns. Eu não vou falar o nome porque é muita gente, mas vocês sabem quem são. A equipe de criação, toda a parte da equipe do Cast, da administração, da organização do Cast. Parabéns a vocês. Isso aqui tá incrível, isso aqui tá lindo, né? A gente fica muito nervoso para poder fazer alguma coisa pela primeira vez, mas assim, tudo tá dando certo. E por causa de vocês, tudo tá dando certo. Por causa da nossa dependência em Deus. Então é isso. Tô aqui para ser surpreso. Eu sei que vocês vão pegar pesado aí nas perguntas, mas tamo aí. Beleza, Euler, para a gente começar tudo isso, eu queria te perguntar algo. A gente sabe que o primeiro designer da história foi o próprio Deus, né? Foi ele que desenvolveu e desenhou tudo que a gente conhece, o que a gente vê e aquilo que a gente não vê também, certo? Pensando no nosso meio como um meio cristão, certo? Como que o design ele influenciou na sua história e na sua intimidade com o próprio Criador? Caramba, já começou as perguntas bombásticas aí, tá vendo? Não faz isso comigo, não. Bom, vamos lá. Cara, com o DC já fazem bem 6 anos, né? E aí antes do DC eu precisei estudar design, né? Meu pai, ele... Então hoje eu tenho 29, desculpa, né? Não tô querendo ficar velho. Mas com 16 anos, meu pai, ele pagou um curso para mim na antiga SOS Computadores. Não sei se
se alguns conhecem. Isso já faz bastante tempo, né? E aí foi ali que eu descobri a minha paixão por design. Na verdade, por criação. Eu não sabia nem que era design ainda. Que a gente fazia os cursos da Macromedia, né? Que era Firework, Dreamweaver, né? Hoje da Adobe, mas naquela época não era. E aí eu fazia aqueles cursos e assim, com o tempo eu fui me apaixonando. E eu tive um professor, cara, que eu nunca me esqueço do nome dele, Adriano. Se algum dia o senhor ver esse vídeo, muito obrigado. Esse meu professor, ele falou pra mim, ele viu fazendo um projeto, ele falou, cara, você leva jeito pra isso, você tem potencial. E aquilo dali mudou minha vida. Aquilo dali me tornou, graças a Deus, o que eu sou hoje. Então esse foi o meu primeiro contato com o design, tá? Com a criação, que foi a parte de criação, foi com o design. E assim, eu sempre fui da igreja, né? Então eu sempre percebi, desde que nasci, eu sempre fui da igreja. Então eu nasci num lar cristão, eu nasci na Assembleia de Deus, aqui no Gramacho, no Rio de Janeiro. Então a gente tinha algum tipo de comunicação já, mas era basicamente registro dos cultos, né? Então era somente o registro, então não tinha nada, aquelas câmeras botava no ombro assim, só, isso faz muito tempo. E era esse foi meu primeiro tipo de comunicação que eu tive na igreja. A comunicação religiosa foi o primeiro, assim. E aí dali eu fui acrescentando várias coisas, mas esse foi o primeiro. Ô, Euler, a gente sabe que o nicho de comunicação em si dentro de igrejas ou dentro do meio cristão é um nicho bem específico, né? Você acredita, você como designer, você como publicitário, você acredita que o designer de igreja, entre aspas, ele encontra algum desafio por ser desse nicho? Vixe, eu vou abranger essa pergunta aí, cara. Eu acho que, assim, na igreja, ou ainda mais hoje em dia, antigamente a gente tinha basicamente o operador de câmera e a pessoa que ficava na transparência. Não sei se vocês lembram disso. Bem antigamente só tinha aquela transparênciazinha. Aquele retroprojetor, né? Meu Deus. Eu lembro, já fiquei. Aquele papel transparente que tu escrevia na caneta, assim, passava de álcool, maravilhoso. Eu também, velho. Já fiquei muito em transparência. Meu então, Deus. assim, antigamente era só isso, não tinha um design. Né? A igreja não fazia comunicação através das artes digitais e tal. A arte, inclusive a transparência, eu não sei se vocês também são dessa época, a transparência que era na caneta, a pessoa escrevia na transparência, né? Foi passando o tempo, o pessoal foi digitando, imprimindo a transparência, né? E aí com o tempo foi se Eu passando. já lembro digitado. Eu já lembro dela digitado, não lembro escrito. Tá vendo? Tu já é Nutella já, tá vendo? A idade chegou pra gente, olha, que eu sou dessa época também que era escrita à mão. Aí, ó, a idade chegou, Tiagão. Cara, então assim, essa foi aonde eu peguei a comunicação da igreja. Então a comunicação da igreja era a transparência e o registro de imagens. Então, só que ali já existia o Ministério de Comunicação e ali também já existia muitos desafios, tá? Primeira coisa que a gente se depara olhando um pouquinho para trás, na minha época, né? Tem gente aqui que deve ter outros tipos, e se você for de uma época mais antiga, que você pode falar aqui, conta pra gente aqui no chat, a gente vai lendo e vai conversando com você também. Porque eu tenho certeza que existem comunicações mais antigas que eu. Por exemplo, o letreiro de igreja é um tipo de comunicação. Então eu já vi muitas igrejas com faixa, inclusive. Com faixa mesmo, pintada à mão. Que o designer fez. Então, a dificuldade na comunicação, ela já existe no começo. Porque tudo envolve orçamento, né? E o primeiro desafio que eu vi na igreja atual era o seguinte: a gente tinha outras prioridades antes do Ministério de Comunicação.
Então o Ministério de Comunicação precisava de um aparelho de VHS para colocar as fitas gravadas dentro do aparelho e fazer essa reprodução, caso alguém gostasse de ver. As próprias câmeras antigas que gravavam em VHS, elas tinham uma gaveta do lado que colocava a fitona VHS para poder gravar. Então aquilo era muito caro, já para a época, né? E como a igreja ela investe em outras áreas, né? Ela precisa primeiro se manter. Aí tivemos problemas técnicos que geralmente acontecem, né? Normal, Mas gente. voltamos. Então, eu parei no comprometimento, né? Isso. É isso? Ah, show de bola. Valeu, Ale já tá ansiosa pra fazer a pergunta dela. Ale, é contigo agora. Contigo, Ale. Tá, deixa eu só completar, Luiz. Então, vamos lá. A gente existe, ainda respondendo a pergunta do Luiz, então as primeiras barreiras que a gente encontra é orçamento na igreja e a segunda barreira é comprometimento, tá? A gente, por ser um trabalho voluntário, as pessoas geralmente elas têm um outro trabalho dela, que é o que banca a vida dela, que banca o dia a dia. Então, o trabalho voluntário ele tem essa questão de comprometimento e responsabilidade. Então, eu acho que é uma barreira muito grande que os comunicadores em si eles encontram, tá bom? Mas tem muita coisa para falar dentro disso, gente. Misericórdia. Mas vamos lá. Pode falar aí, Eli. Oi, Euler, você levantou pra gente alguns desafios. Na sua visão, tem alguma solução para esses problemas que você levantou aqui? A gente, como igreja, o que a gente pode fazer para resolver isso? Nossa, tem muita solução. Muita solução mesmo. Graças a Deus e a tecnologia, a gente está evoluindo, né, cara? A gente está vivendo hoje a pandemia. Infelizmente, a pandemia é uma guerra. Só que, dentro de toda a guerra, a gente tem muita evolução. Então, dentro dessa guerra que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, a gente passou pela evolução e pela tecnologia das lives. Tá todo mundo fazendo live, cara. A gente tem um grupo chamado Grupo Designers Cristãos Oficial. Lá a gente tem 4.500 pessoas online. Então, esse grupo ele não é feito para postar cultos, tá? Mas a quantidade de publicações que a gente encontra de live é gigantesca. Então, o que acontece? A live ela é uma solução dentro da pandemia, porque ela comunica o pastor até o membro da igreja ou até o visitante. Então, já é uma comunicação, já é uma tecnologia que eu acredito que depois da pandemia, pós-pandemia, isso não vai acabar, tá? É uma aposta minha. Inclusive, eu estava conversando com a Elisa Manso numa live que a gente fez, tá até lá no nosso Instagram. E é uma tecnologia que a gente acredita também, ela acredita assim como eu, que não vai acabar, tá? A gente vai passar agora a fazer os cultos presenciais e em live stream. E isso é muito bom. Mas por que eu precisei introduzir isso ali para te responder? Porque agora a gente vê o quanto a comunicação dentro da igreja lá é importante. E eu acho que a gente tem aí um novo cenário na Igreja Mundial para poder transformar o Ministério de Comunicação em prioridade. Porque muitas das vezes a gente acha que o Ministério de Comunicação ele é o resto do orçamento da igreja. É difícil de falar isso, eu sei que vai ter muita gente contra mim. Tem muitas igrejas que não veem a comunicação hoje dessa forma. Existem diversas explicações para isso, assim, acho que dá uma outra live só falando sobre isso, na verdade. Mas o que eu queria dizer é que é o seguinte, cara. Existem soluções e a maior das soluções é a mudança de mente sobre a comunicação, a valorização do Ministério de Comunicação nas igrejas. Essa é a principal solução que a gente traz hoje para a gente solucione esse problema, tá?
O outro é comprometimento. E o comprometimento é algo muito pessoal. É algo muito, muito, muito pessoal mesmo. Então, o comprometimento ele vem através... O solucionamento do comprometimento, se a pessoa ela não for comprometida, se a pessoa não for uma pessoa que tem responsabilidade com as suas coisas, cara, assim, é uma coisa muito difícil de se lidar, ainda mais no ministério voluntário. Se você não trabalha hoje, né, já é difícil você ter responsabilidade. Tem um monte de gente que chega atrasado, não compra os afazeres, que a gente irá no trabalho voluntário. Só que o trabalho voluntário para a igreja, cara, tem que ser muito melhor do que o trabalho onde você vai lá de segunda a sexta, onde você bate seu cartão. Porque é para Deus, cara. Tudo feito para Deus, assim, tem que ser feito com excelência. Então, o comprometimento ele é algo muito pessoal. Eu não posso resolver por você. Quem tem que resolver isso é você mesmo. Quem tem que ter essa responsabilidade, quem tem que ter a mentalidade que não é o comprometimento, a responsabilidade não é com o pastor, não é com o seu líder de comunicação, mas é com Deus. Isso é diretamente, esse relacionamento é diretamente com Deus, cara. Eu acho que já facilita bastante as coisas para você no quesito responsabilidade e comprometimento, né? E é isso que eu busco. Eu acho que é isso que eu busco, estar sempre de olho aberto, porque assim, para eu poder passar para os meus voluntários, para eu poder passar para os membros, por exemplo, aqui do DC, vocês mesmos estão conversando comigo aqui, para eu poder passar para vocês que isso é importante. Eu acho que eu sou a primeira pessoa que tenho que me importar com isso. E assim, tem funcionado. Deus tem abençoado a gente, né? São pessoas que eu são pessoas muito especiais para mim, vocês que estão aqui conversando comigo, que são muito especiais, e eu acho que Deus tem muito a honrar a gente nessa caminhada aí. Oi, eu quero fazer uma pergunta com relação ao DC e como o DC pode, ou como a DC ajuda nós, designers, comunicadores, a viver a nossa vida. Por exemplo, eu quero agora iniciar na área da minha igreja um trabalho de comunicação para poder tirar uma foto do culto, postar nas redes sociais, criar essa parte de comunicação dentro da igreja. Como você acha que o DC pode trazer algum tipo de ajuda para esse pessoal que ainda está iniciando agora, sabe? Tá. Tu terminou? Eu não tô ouvindo teu áudio. Não, isso mesmo. Tá, beleza. Cara, então, a gente pensa pra caramba aqui no DC, tá? Vou mentir pra você não, cara. A gente já pensou nessa tua pergunta aí. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode trazer pra ajudar, pra dar suporte ao nosso... Ou melhor, volta aqui pra mim, Euler. Vou melhorar minha pergunta. Tá, fala aí. Que tipo de conselho você daria para um designer que quer iniciar esse trabalho na sua igreja, sabe? Você como beleza. Fundador do DC, até mesmo como o DC pode ajudar, ou que tipo de instrução você daria ali para aquele cara que quer iniciar esse projeto na sua igreja, esse trabalho na sua igreja, sabe? Legal. Show de bola. Gostei. Eu já ia responder mesmo, mas foi legal você falar. Cara, assim, o DC tá aqui para ajudar todo mundo. Principalmente os comunicadores cristãos, os designers cristãos. A gente é muito focado em design, até porque eu sou designer. Então eu comecei como designer, né? Hoje eu já sou analista de marketing. Então eu acho que o DC está aqui para ajudar todo mundo, tá? Isso não se limita a cristãos, isso não se limita mas eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Isso não se limita à doutrinação, tá? O DC está aqui para ajudar os comunicadores em si. Mas a gente tem muita experiência já na parte de comunicação cristã. Eu já fiz algumas consultorias para igrejas, né? A gente aqui troca ideia quase todo dia, a gente aprende um com o outro. E aqui no DC tem católico, tem batista, tem assembleano, tem presbiteriano, né? Tem
Tem muita gente, tem o pessoal da Nova Vida, tem muita gente. Adventista. Gente. Aí, ó, Adventista. Então, o que acontece é que a gente troca muita figurinha, sabe? E soma muito, velho. A gente soma muito entre si. Então, o que acontece o primeiro conselho que eu daria para vocês é o seguinte. Tenha comprometimento. Primeiro com Deus, depois com a sua igreja, depois com você e depois com o seu pastor ou com o seu líder de comunicação. Eu acho que isso é muito importante, colocar essa ordem de prioridade aí na sua responsabilidade. Porque fazendo para Deus, você está adorando. Fazendo para a sua igreja, você está somando para a igreja mundial. Fazendo para você está somando experiência na sua vida, você está aprendendo, porque você aprende muito mais fazendo e ensinando. E depois com o seu pastor, por honra a ele, porque é ele que está ali à frente, né? E com certeza a gente precisa pensar que é o seguinte: eu estou fazendo pelas pessoas que estão do outro lado. A gente estava fazendo uma masterclass aqui esses sábados aí atrás, e chegou um membro aqui, um seguidor do Designers Cristãos, cara, o cara é missionário em Moçambique. Eu falei, meu Deus, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro na roça do Rio de Janeiro. O cara lá em Moçambique conseguiu me ver através dos Designers Cristãos, conseguiu ver a equipe do DC, né? E na verdade foi na masterclass do Tauí, nosso diretor de arte. Então conseguiu ver a gente através do... Olha que loucura. Véi, por isso que eu amo a internet. Porque ela conecta a gente assim de longe. Eu tava vendo também no nosso site, tinham alguns acessos de um pessoal lá do Canadá. Eram 26 pessoas. Eu fiquei assim, eu falei, cara, como assim Canadá? Olha onde a gente tá chegando, sabe? E eu me impressionei com isso. Então, fazer para outra pessoa que tá do lado, que às vezes você nem conhece, você nem sabe o que ela está precisando, se ela está precisando, é muito importante. Então, ter esse comprometimento também com outra pessoa é muito importante. Então, né, a gente falou sobre comprometimento, comprometimento e responsabilidade, eu passo como a mesma coisa, tá? Se você se responsabilizar com alguma coisa, cara, cumpre, porque foi confiado a você alguma coisa, foi confiado a você uma tarefa e você precisa cumprir isso. A gente aprende que o cristão, a palavra dele é sim, sim, não, não. Então, se você tem responsabilidade, cara, tem que cumprir isso aí. E a terceira... deixa eu lembrar o que o Thiago falou. Tá, a terceira é o seguinte, cara, não desista. Continua sempre, velho. Você vai passar por muita coisa mesmo. Um dia eu queria contar pra vocês, eu vou ter a oportunidade, alguns aqui do DC sabem, mas os seguidores eu acredito que não, mas se vocês soubessem quanta dificuldade que eu já passei nesses 6 anos de Designers Cristãos, cara, assim, dá pra escrever um livro aí, velho. E é punk, não é fácil não. Entra equipe, sai equipe, entra voluntário, sai voluntário, tem gente que continua comigo, assim, desde 2016, né, mas a dificuldade pessoal de manter isso aqui de pé é muito grande. Então, uma dica que eu sigo e que eu passo para vocês é de não desistir. Não desistir, porque existe um cara lá em cima que ele é fiel e ele tá vendo tudo que você tá fazendo aqui. Então não desista. Se você tá entrando no Ministério de Comunicação agora, eu já te aviso, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, mas não desista. Tá? Isso aí é muito importante. E cara, como o DC pode ajudar? Pode ajudar. Entra em contato com a gente. Daqui a um tempinho a gente vai estar fazendo aí uma seleção de consultoria para igrejas, tá? E vai ser gratuito isso. Eu já conversei com alguns membros do DC. A gente vai selecionar aí uma igreja, vai prestar essa consultoria gratuita para ela. Vamos fazer bastante coisa para ela, assim, mão na massa mesmo, para transformar essa igreja. A gente vai postar no nosso site o antes e o depois, de como é a comunicação e de como está a comunicação. Isso vai ser gratuito, fica de olho, fica ligadinho no DC, a gente vai selecionar uma igreja aí, bacana. Se sua igreja passa por dificuldade na comunicação, cara, fica ligadinho de olho no DC.
A gente quer pegar a sua igreja para poder transformar a comunicação dela, tá bom? E vocês que preciso saber de alguma coisa sobre comunicação que eu não sei. E quando a gente fala de comunicação, a gente abrange muito mais coisas do que o design, tá? Pode entrar em contato com a gente. Entra aqui, ó, pelo nosso Instagram, pelo nosso site, pelo nosso Facebook. Vem aqui todos os sábados, a gente vai estar aqui todo sábado conversando. Eu não vou estar aqui todo sábado, geralmente eu vou estar aqui uma vez ou outra, mas os meninos, Lê, eles vão estar sempre aqui conversando com vários convidados. Então chega aqui, pede ajuda pra gente, chama a gente, tá? E com certeza, cara, a gente está disponível para te ajudar. Então é isso. E a gente consegue dar um suporte de A a Z, tá bom? A gente, graças a Deus, a nossa equipe é bem completinha nisso aí. Então é isso, a gente se dispõe a te ajudar, tá? Chama a gente aí. Eu falo muito, né, Luiz? Pode falar. Então, surgiu até uma polêmica aqui que um dos quesitos é não usar PEC, entendeu? Isso é polêmico. Se eu começar a falar isso, deixa eu ver aqui no chat. Não, começar a falar sobre PEC aqui, isso vai dar um problema, cara. Não comprar PEC. A gente pode falar, vocês querem falar? A gente pode falar. Não, eu queria que você incluísse nesses tópicos que você acabou de incluir aí, incluir não usar PEC. Cara, vamos lá então. Eu acho que, assim, passando por cima rapidamente, não vou me aprofundar muito. Depois a gente pode, assim, trocar umas 5 horas de ideia só de live sobre isso, tá? Mas o que acontece? Eu acho que... o que é PEC primeiro, né? Você que está assistindo pra gente pode não entender. Mas existem PECs e PECs. Então, primeiro mandamento aí dos PECs, tá? Existem PECs e PECs. Existem PECs de elementos de design. Hoje você pega um vetorzinho, né? Igual o FreePic, o Flat Icon, né? E vários outros. Existe também os bancos de dados, né? Você pega um vetor, você pega ali uma textura. Cara, isso é genial. Então, o mercado do design do Brasil hoje está fazendo muito pacote. E PEC é o pacote, né? Então tá fazendo muito pacote de textura, pacote de ícones, né? E isso, cara, ok. Isso é muito bom, isso facilita muito o nosso trabalho. Mas tem muita gente, cara, que tá fazendo isso, assim, de uma forma bem preguiçosa. Tem muita gente que tá pegando o arquivo... pronto, modificando o texto e mandando pro cliente, cobrando por isso. Velho, pra isso você não precisa nem cobrar, cara. Sabe? Enfim, é uma coisa que, se deixar assim, a gente vai longe, tá? A gente conversa longe. Uma pergunta no chat, legal. Rafael Azevedo. Tá, a gente lê daqui a pouquinho. Mas é isso, sobre PEC, o que eu tenho pra falar é isso. Tem muita coisa pra falar, inclusive. Eu não concordo com essa venda de PEC, assim, exacerbada como está sendo feito. Tem pacotes de 8.000 unidades de arte pronta só para você mudar texto. Eu não acho isso legal. Eu acho que o design... Imagina, vamos lá. Vamos lá. Imagina se Deus pegasse Marte e só trocasse o texto de Marte. Escrevesse assim, Terra. Ou seja, a nossa Terra não seria habitável. Então, se o maior criador, ele não copiou, quem somos nós, cara, para poder ficar copiando o trabalho exatamente da pessoa? Se ele nos deu a capacidade, a inteligência, as ferramentas aqui, muitas das vezes, para poder estar fazendo ele deu criatividade para você, velho. Ele te deu criatividade para você pegar um briefing ali, ótimo, tal, ou você mesmo fazer o briefing e, cara, de você pegar e transformar aquilo dali em tudo aquilo que você tá pensando. Por que você vai fazer uma arte igual? Por que você vai pegar um negócio de um PEC igualzinho e colocar ali, cara? Sabe? Eu acho que se for em questão de elemento, beleza, você usa a criatividade para poder montar a sua arte. Mas, pelo amor de Deus, para que copiar, gente? Você tem a criatividade, você tem o tempo que Deus te deu, só precisa gerenciar ele melhor. Então, por favor, gente, isso aí é um assunto que me deixa muito triste e é algo que eu passo para todo seguidor do Designers Cristãos. Acalma o coração, Euler. Acalma o coração. Tanto é que lá a gente não aceita
publicações de PEC, tá? A menos se for de elemento, a gente até aceita, mas a gente não aceita essa publicação de PSD. Mas assim, cara, vamos lá, esse é um negócio que me deixa bem, bem triste mesmo, porque é o que eu tava falando aqui, a gente vem de uma geração onde o pessoal pegava a transparência e escrevia. Depois o pessoal começou a digitar. Então, se lá atrás o pessoal já criava isso, quem somos nós hoje só para poder ficar copiando os outros, sabe? Você tem criatividade, você tem mãos, você tem Deus, cara. E se ele é a nossa maior inspiração, você não precisa ficar copiando. Você pode fazer. E sai muito melhor do que a encomenda, hein? Euler, a gente sabe da importância que a comunicação ela tem, principalmente dentro da igreja, né? Chegou aqui uma pergunta pra gente que eu mesmo já passei por esse problema certa vez. E como contornar o problema de quando a igreja ela não reconhece, ou a diretoria, ou a liderança da igreja não reconhece a importância que a comunicação tem dentro da igreja? Cara, eu vou ser direto. Isso hoje é a maior dificuldade que a gente tem na comunicação das igrejas, na comunicação ministerial. A maior dificuldade. Rafa, obrigado pela pergunta. Rafa Azevedo, legal, show de bola. O que fazer quando a sua igreja não compreende a importância da comunicação? Isso é uma questão cultural, tá? É uma questão cultural. Então, o que a gente está fazendo aqui no DC, e a gente vai continuar fazendo, isso é um dos objetivos do DC, Olha o Tayana respondendo, troca de igreja. Troca de igreja é demais, hein, Tainan? Não troca de igreja não, pra você trocar. Precisa não. Vai ter a mesma coisa lá. Vai ter a mesma coisa lá, cara. Assim, isso infelizmente é um problema crônico no Brasil, tá? Não vou ser pessimista. Assim, as coisas estão mudando, tá? Com a pandemia nós tivemos essa mudança, que as pessoas entendem o quão bom é você ter uma qualidade, um equipamento de qualidade para poder fazer uma transmissão online, né? Quanto mais qualidade você tem, menos tempo você gasta. Enfim, cara, tem muita coisa que uma pessoa que não conhece de comunicação, mas usa a comunicação, precisa saber. Mas a primeira coisa que você, pastor, líder, precisa entender é que se não houvesse um interlocutor para poder levar a mensagem do púlpito até as pessoas, não existiria igreja. Se não houvesse Jesus, que a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens, não existiria igreja. Então a comunicação de Deus comigo e com você veio através de Jesus, continua através do Espírito Santo e é revelada através dos pastores. Então nós somos a comunicação de Deus. Então, para que você passe a entender que a comunicação é prioridade, você primeiro precisa entender essa primeira mensagem, tá? O maior comunicador é Jesus. Ponto. Depois você precisa entender que hoje o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu e a gente precisa evoluir junto, senão a gente vai ser engolido. É o que eu costumo dizer quando eu vou fazer alguma consultoria de marketing para empresas mesmo, é o seguinte: se você não se adaptar, você vai ser engolido pela globalização. Então, a igreja hoje que tem mais tecnologia, ela consegue alcançar mais pessoas. Então, a tecnologia ela é muito importante, tá? Mas ela só ajuda a comunicação. Então, essa é a primeira coisa que você, líder, e eu nem respondo isso para Rafa, eu respondo isso para o líder, porque é uma responsabilidade dele. Você, líder, você precisa entender que uma comunicação, o setor de comunicação da sua igreja não precisa ter orçamento baixo, cara. Não precisa, pelo contrário.
É difícil, é caro, a igreja hoje passa por dificuldades, ok, mas faça um planejamento orçamentário para sua igreja, sabe, para o seu setor de comunicação. Faz esse planejamento, cara. Entendeu? Coloque ali, todo mês a gente tem determinado valor para essa empresa, sabe? Para o setor de comunicação. Então, eu acredito que a pessoa que vai estar ali fazendo essa gestão da comunicação da sua igreja, ela vai saber lidar com isso da uma melhor forma, ela vai planejar, ela vai pegar esse orçamento, ela vai ter a responsabilidade de conversar com o senhor primeiro, né, e encaixar esse orçamento ali numa melhor oportunidade. E isso é muito bom. Tem gente que não consegue fazer isso de uma forma com um valor muito grande, mas vamos supor que você tenha um baixo orçamento. Mas se você tiver esse baixo orçamento todo mês e tiver certinho, ok, isso já serve, sabe? O seu ministro de comunicação, o seu líder de comunicação, ele já vai conseguir ali lidar com isso. E outra coisa, existem inúmeras ferramentas para que você consiga melhorar o orçamento da sua igreja. Muitas, não é só dízimos e ofertas não, para poder manter a obra de Deus em pé, não. Existem outras milhares. Hoje, com a tecnologia, cara, a solução é que não falta, tá? Então, você só precisa fazer assim, abrir a sua mente e ouvir as pessoas que estão tentando te falar que comunicação é importante há muito tempo. Então, você precisa abrir a sua mente para isso e começar a investir em comunicação, tá? E aí, a gente, membros de comunicação, o que a gente precisa fazer primeiro, orar. Segundo, ter comprometimento. Terceiro, mostrar valor, porque como você mostra valor? Através do relatório. Olha, nós tivemos tantas pessoas online, olha, nós estamos conseguindo alcançar tais estados, tais cidades. Então você, comunicador, você precisa mostrar também para o seu pastor e ajudar ele que, cara, isso aqui dá resultado. O Ministério de Comunicação dá resultado. Então, isso é uma questão cultural, tá, gente? Isso é uma questão cultural. A gente precisa mudar isso com o tempo e nós vamos conseguir. Mas, se você, comunicador, fala assim, isso que o Lê tá falando é balela. Se a gente se dividir, cara, isso não vai pra frente. Você tem que seguir junto com a gente. Porque isso é uma verdade, tá? E muitas igrejas aí, se não existisse live na pandemia, teriam fechado. É duro de ouvir? Mas é verdade. Entendeu? Bom, enfim, existem o QR Code é uma tecnologia que veio através da comunicação. Você pode contribuir agora pelo QR Code, sabe? Você pode dar seu dízimo, sua oferta pelo QR Code. Então, assim, se não fosse a tecnologia, se não fosse a informação, se não fosse a comunicação, o que seriam de nossas igrejas hoje? Sabe? Então, eu acredito que, cara, a gente precisa priorizar, a gente precisa trocar isso aí, virar essa chavinha na nossa cabeça aí, na nossa não, na minha já tá virada há muito tempo, mas na sua, na cabeça, tipo, na sua cabeça que ainda não virou essa chavinha, você precisa virar isso aí na sua cabeça, cara. Você precisa melhorar a comunicação da sua igreja. Respondido, Rafa? Acho que a resposta, assim, maravilhosa. E a gente está falando muito de resultado, né? E aí eu fiquei pensando, há muitas igrejas locais, dentro de comunidades, igrejas afastadas do centro das cidades, que não têm esse valor para poder investir em comunicação e faz da comunicação uma negligência, acaba deixando de lado, tipo, para depois... a gente está falando muito da visão do design da pessoa que está dentro, né? Dentro do ministério. E para essas pessoas que não conhecem a Deus, essas pessoas que estão de fora, você como analista de marketing, o que você acha que passa na cabeça dessas pessoas, as pessoas que estão vendo de fora a comunicação da igreja? Porque a gente sabe que o ID, a gente também pode fazer na internet, inclusive a internet é um campo missionário, é um dos maiores campos missionários que nós temos atualmente, e a igreja hoje que não se apodera dessa ferramenta, qual é a imagem que ela está passando para o público que a assiste? Cara, boa pergunta, Lê. Assim, como analista, eu vejo que a comunicação, num geral, no Brasil, ela está bem defasada.
tá? Eu não falo só das igrejas, não. Eu falo das empresas também que eu presto serviço. Ela está bem defasada e ela precisa melhorar. Mas como consultor de Ministério de Comunicação, consultor de comunicação para igrejas, eu venho falar para vocês hoje é o seguinte: se você não valoriza nem na evangelização, como é que você passa a imagem para a pessoa que está vendo a sua comunicação lá fora? Como é que você passa a imagem de como ele vai ser recebido lá dentro, na sua igreja? Então a gente estava vendo aqui, eu até compartilhei com alguns dos membros do DC, um rapaz fazendo a transmissão da igreja dele, e tinham montado como se fosse uma casinha na árvore, assim, no cantinho da parede da igreja, sabe? E lá em cima ele tinha um cubículozinho fechado, um caixote, e ele tinha que sentar meio assim, ó, meio pra baixo assim, ó, porque o teto tava aqui, ó, batendo na cabeça dele, sabe? Então, imagina a pessoa que está do outro lado ver essa foto. Porque a pessoa que está aqui hoje fazendo ali a transmissão, um dia ela já teve. Isso aconteça, tá? O profissional criativo hoje, fotógrafo, editor de vídeo, cameraman, o designer, ele é taxado muito aí para fora como um profissional enrolado. Tem muita gente que vê isso, cara. Porque já me fizeram essa pergunta: olha, por que todo profissional de comunicação que mexe com essas coisas aí de internet, de computador, por que esse tipo de profissional é enrolado? Por que o meio de vocês é enrolado? E eu falei: olha, sinceramente, isso é verdade que você está falando. Só que é uma questão de organização. E se você não conseguir organizar o seu trabalho, isso foi um feedback de um amigo que queria se tornar cliente para mim, tá? E ele começou a ver meu trabalho e me fez essa pergunta. Então, imagina na sua igreja, imagina na sua casa. Se você não é organizado no seu trabalho, imagina nos seus outros afazeres, né? Aí a gente volta lá atrás, sobre comprometimento, sobre responsabilidade, né? Sobre fazer da melhor forma, fazer com maestria, com a melhor qualidade que a gente possa ter. E, cara, assim, sinceramente, eu acho que se a gente estiver
for mais organizado, a gente consegue mostrar um pouco mais disso para nossa liderança, para quem está tocando aí os pontos fortes, né, as grandes oportunidades aí do Ministério de Comunicação das igrejas, entendeu? Eu acho que é isso. Agora, assim, essa questão de valorização da comunicação ali, eu acho que a gente vai passar um pouquinho de tempo ainda. Mas a gente não pode desistir, a gente precisa conversar com os nossos amigos comunicadores, criativos, que toda vez que o pastor for levantar essa bola, o líder for levantar essa bola de comunicação, a gente fala, nossa, como a comunicação é importante, né? A gente precisa colocar isso na cabeça das nossas lideranças, de alguma forma, entendeu? Então é isso, eu acho que, se a gente for parar para falar mesmo, tem muitas histórias sobre isso, muitas histórias sobre importância ou sobre a desvalorização da comunicação, sabe? Mas se eu posso comprar um equipamento de baixo custo, para que eu vou comprar de alto custo? De repente você não entende, de repente você, o líder, você não entende, mas se ele está ali e se você pode comprar, compra. Porque o seu comunicador, a pessoa que vai estar mexendo, né, atuando com esse equipamento, pode ter certeza que se ele pediu para você, pediu esse orçamento para isso, ele vai saber mexer, sabe? E se não souber, cara, existe designers cristãos aqui, a gente pode ajudar vocês, entendeu? E não existe só designers cristãos, não. Não existe só designers cristãos, não, gente. Existem outros milhares de comunicadores aí, graças a Deus, fazendo um bom trabalho. Eu posso citar aqui alguns de alguns amigos nossos, que é a Elisa Manso, né, sobre redes sociais. Existe aí a Igreja Multimídia, sobre transmissão. Então, gente, cara, tem uma variedade de outros comunicadores aí fazendo um trabalho muito bom, um trabalho de excelência. Vocês podem pesquisar também e ir atrás. Tá? Eu falo dos designers cristãos porque nós somos os designers cristãos, né? Então, tem que puxar a sardinha pro meu lado. Euler, muito obrigada por essa resposta incrível. E falando um pouco da gente do DC, fala pra galera, compartilha com a gente quais são os próximos projetos aí do DC que a gente pode estar encaminhando a galera. O que a gente pode esperar desse novo ciclo que o DC tá vivendo? Ai, meu Deus, vamos lá. Cara, eu viajo aqui com vocês no DC todo dia, né? Atualmente o DC tem mais de 30 pessoas na equipe. Todos voluntários. Todos motivados. Isso é muito bom para mim. Isso dá muita oportunidade da gente criar inúmeras coisas. Então, para você que não nos conhece, nós estamos em algumas plataformas. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook como página e como grupo, estamos no Pinterest, estamos na Twitch agora, vamos para o YouTube daqui a pouquinho. Toda live que a gente fizer aqui vai ficar gravada e ir para o YouTube. Nós temos um site lindo, lindo, lindo que está sendo criado com todo o detalhe do mundo, toda excelência para vocês, com a nossa equipe de desenvolvedores. Nós temos o Spotify, que existem alguns podcasts que já foram gravados e foram colocados no Spotify. Esse aqui, inclusive, vai ser editado e colocado lá no Spotify. Você pode ouvir ele enquanto está no carro, enquanto está trabalhando, né? Nós estamos indo para o LinkedIn daqui a pouco, estamos indo daqui a pouco para o Twitter. Então, todas as plataformas, todas as redes sociais que existirem e forem relevantes, nós queremos estar. A gente só não está no TikTok ainda porque eu não me vejo fazendo dancinha e tal. Mas se alguém da equipe quiser ir lá... Eu queria ver você fazendo dancinha, cara. Queria ver você fazendo dancinha. Rapaz, deixa eu te revelar um segredo. Tu acredita que eu já dancei 10 anos da minha vida na igreja? Então quer dizer que você é dançarino? Já fui. Vai se dar bem no TikTok, cara. Já. Vai se dar bem, cara. Você tá na frente da gente. Não pesquisem, mas se pesquisar no YouTube vocês vão encontrar. Não.
Caramba, não cara. pesquisem, mas se pesquisarem no YouTube, vocês vão achar. É engraçado que vai contar sua história, você nunca conta isso, né? Quando você vai contar a história, você nunca conta essas coisas, né, cara? Eu já acho engraçado, né? Ai, meu Deus. Mas é isso. Chegou? Então assim, a gente tem muito projeto legal no DC para fazer, né? A gente já tá com as Masterclass. A gente fez a Masterclass com o professor Tauí, lindo, deve estar assistindo a gente. Irmão, te amo. Ele fez a Masterclass A Hora da Gambiarra. E o Tauí é um dos melhores designers que eu conheço, tá? E eu conheço bastante. Só na nossa base do DC tem mais de 40 mil pessoas, então eu conheço bastante. E ele fez A Hora da Gambiarra, vai estar disponível no YouTube em breve, tá? Quem quiser fazer as próximas Masterclasses podem entrar lá nos nossos grupos do WhatsApp. Eu tenho WhatsApp, a gente também tá no WhatsApp. A gente tem alguns grupos gerais do WhatsApp lá. E a gente está divulgando pelo WhatsApp e pelo grupo do Facebook. No Instagram também a gente divulga, né? A gente dispõe um link e aí geralmente costuma ser aos sábados pela manhã. Essa Masterclass é gratuita. É mesmo para ajudar os comunicadores, tá? E a Masterclass do Tauí A Hora da Gambiarra veio para poder somar com muita coisa para o designer em si, tá? Para o profissional designer. E, cara, foi lindo. Foi muito, muito top. Eu gostei muito. Depois a gente teve a do Giovanni, né? Do professor Giovanni, que é o nosso líder da equipe de desenvolvimento. E o Giovanni veio falando um pouco sobre design de interface, né? De interação aí. Ele falou um pouco de UI, UX, design também, né? Falou um pouquinho de desenvolvimento ali, passou por cima, mas foi uma Masterclass também muito genial, muito legal. Ela vai estar disponível no YouTube. Então, são conteúdos que o comunicador membro do Designers Cristãos ele já tem acesso, tá? Nós temos também os artigos que estão disponíveis já no site, que a nossa equipe linda de colunistas eles escrevem para vocês. Eu também escrevo por lá, tá? Então, vocês podem acessar aí o nosso site, www.designerscristãos.com. Acho que tem .br, né? Tem .br. E vocês podem acessar por lá e vocês podem ver os artigos que os nossos designers eles fazem. Nossos comunicadores, tem muitos lá, não são designers, tá? Mas pelo contrário, eles lidam diretamente com a comunicação das igrejas. Então, vai lá, chega lá no nosso site. Ainda não está completinho, mas a parte do blog, a parte do artigo já está prontinha aí, fresquinha para você ver, tá? E a gente daqui a pouquinho vai lançar alguns cursos. Tá? A gente vai lançar cursos presenciais. Mas a gente está na pandemia. Cursos presenciais. Os alunos vão aí estar com um atestado de o laudo negativo do Covid, né? Do PCR e tal, direitinho. Então vamos estar lançando cursos presenciais. Vamos estar lançando cursos online, né? Para você que está aí do outro lado do mundo, de repente quer fazer o nosso curso online. Então, a gente vai estar lançando, só ficar ligadinho aqui, gente. Fica ligadinho, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, começa a interagir com a gente, aprender com a gente e nos ensinar também. Porque a gente está aqui também para aprender muito com vocês. Beleza. Ô Euler, a gente sabe que milhares de pessoas foram influenciadas pelo DC, né? Milhares de pessoas são influenciadas até hoje. Travou sua voz aqui um pouquinho para mim. Você pode repetir, por favor? Tá me ouvindo agora? Normal? Oi? Tô. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Beleza. É o seguinte, você sabe que milhares de pessoas já foram influenciadas pelo DC, né? Pelo trabalho lindo que o DC faz, certo? Não só eu, como outras pessoas, elas tiveram esse trabalho que nos influenciou. Eu mesmo, cara, voltei para a área de comunicação devido a isso. Eu sou designer hoje. Eu não sou um ótimo designer, o melhor, mas eu passei a ser designer por causa dos designers cristãos, certo? E voltei para a área de comunicação, voltar a ser locutor por causa dos designers cristãos, certo? Legal. Aí, muito bom.
E dito isso, cara, eu enfrentei várias dificuldades, principalmente no começo na área de comunicação, que era o quê? Monetizar o meu trabalho. Saindo um pouco de igreja específico, mas partindo para a pessoa designer, o designer cristão mesmo, quais as ferramentas ou que o designer cristão ele pode fazer para passar a monetizar o trabalho dele, ou dar valor ao trabalho dele. E quem está ouvindo agora, quem está nos vendo agora também pela Twitch, essa pessoa às vezes encontra essa dificuldade, dar a monetização ao trabalho dela, o quanto o trabalho dela vale e para quem ela deve vender o trabalho dela. Difícil essa pergunta, hein? Mas uma das perguntas mais feitas aí nos grupos. Então, vamos lá. Cara, eu vou passar para você como eu consegui fazer isso, tá? Como eu consigo até hoje fazer isso. O que acontece? Como eu virei designer, né? Teve um rapaz da minha célula, há 10 anos atrás, que queria fazer um cartão para ele. Um cartão de visita comum. E ele falou, você faz a arte, né? Eu falei, eu consigo fazer a arte. Ele falou, mas beleza, você imprime também? E aí deu aquele estalo na minha cabeça. E aí eu comecei a entrar no mercado de design e vi que existe possibilidade de você ser um representante gráfico, né? Então você é te repassado um valor de revenda e você vende isso. Então só com essa margenzinha de lucro de revenda você já consegue monetizar o seu serviço através da impressão desse trabalho, tá? Estou falando de cartão de visita, mas a gente estende isso para uma coisa muito grande. Existe também a parte de você pode fazer isso não sendo designer, tá? Você só tem um conhecimento básico ali e começa a monetizar. Você tem também como cobrar apenas pelo seu projeto. Então você senta no seu computadorzinho e cobra esse teu projeto. E aí como que a gente faz isso? Como que a gente consegue clientes, né? Como que a gente faz captação? Aí já é uma outra história, né? Aí já é uma outra história, que daria até para falar sobre outra live dentro disso. Então, mas eu tenho certeza que do lado da sua casa deve ter alguma padaria, deve ter algum comércio pequenininho. Então, aquele ali pode ser seu primeiro cliente. Você chega perto dele e pergunta, você já tem uma página no Facebook? E no Instagram? Você já tem cartão? Você já tem folheto? Eu acho que nada é melhor hoje em dia do que o relacionamento entre uma pessoa e outra. É muito mais valorizado, inclusive, por conta da internet. Então, vai ali do lado, pergunta a ele se está precisando, e ali você vai ser o seu primeiro contato para você começar a monetizar o seu serviço. Entendeu? Depois disso, existem inúmeras outras coisas para ser feito para fazer essa captação. Mas essa aí é uma das coisas que você pode fazer, né? Você pode hoje, o designer ele tem a flexibilidade de também ser social media, né? De também trabalhar com as redes sociais. Então, aí você ganha mais também para gerenciar as redes sociais. Você compra um valor para gerenciar e outro valor para fazer as artes. Você pode fazer uns pacotes, né? Então tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode montar uma equipe criativa. Você fornece todas as soluções para design e aí você terceiriza esse serviço e você cobra o seu cliente. Tem muita coisa para fazer para poder monetizar. Entendeu? Mas eu acho que o beabazinho ali é você pegar os clientes. Eu comecei assim, tá? Eu comecei atendendo o Joãozinho da padaria da esquina, e uma das maiores empresas que eu já tive debaixo do guarda-chuva da minha empresa mesmo, da Castro Marketing, foi a TIM. Eu já atendi a TIM e era tão grande a demanda que eu só atendia eles. Eu não conseguia atender mais ninguém. Então, assim, acho que isso é muito importante, né? Essa pergunta é bacana até. E você consegue monetizar o seu serviço, sim. Você consegue monetizar, é muito fácil, inclusive. Tá bom? Por exemplo, hoje a gente faz transmissão para as igrejas. Você pode fazer transmissão de um show. Você pode fazer transmissão de várias coisas. Você pode cobrar por essa transmissão, entendeu? Você vai até a empresa de uma pessoa que queira fazer essa solução, esteja esperando essa solução e vai atrás. Só que assim, sentado na cadeira,
o dia inteiro, você não vai conseguir fazer nada não, entendeu? Tem um método que todo mundo fala que é como é que é? É TBC, método TBC. Conhece, Luiz? Já ouviu falar? Cara, não é meio estranho não, tá? Mas pode contar para todo mundo. Método TBC, tira a bunda da cadeira. Então, você tirar a bunda da cadeira e ir atrás, cara. Você vai atrás. Isso aí é o que todo mundo tem que fazer. Porque o pessoal hoje tá bracinho cruzado esperando o serviço chegar. Isso não vai acontecer, não. Euler, mas você falou sobre isso, sobre monetizar. Mas o que os designers cristãos, a entidade de designers cristãos vai poder fazer por esse cara que quer monetizar o trabalho dele? O que vai ensinar para ele isso, sabe? A gente sabe que a gente tem várias masterclass, vai ter alguns treinamentos, mas eu quero saber, os designers cristãos vai passar para esse cara, para ele aprender a fazer isso, para ele ser um verdadeiro profissional, não é somente fazendo artezinha? Sabe? Principalmente para Deus. Tá. A gente não está falando de um qualquer trabalho. A gente está falando de um trabalho para o próprio Deus. E eu digo que às vezes nem é questão da monetização em si. A gente tem vários projetos, certo? Que a gente já vai seguir com eles. Mas eu digo assim, o DC vai poder passar para esse cara uma visão nova se ele realmente quiser aprender? Você acha? Cara, assim, eu acho que uma das coisas, Luiz, acho que até você pode responder isso. Uma das coisas que a gente está fazendo aqui no DC é mudar a cultura do mercado do design. É fazer com que o designer ele caia em si e, existe um mundo aí fora que eu preciso conhecer, sabe? Então, uma das coisas que você vê quando você chega no ambiente do Designers Cristãos, que são os nossos grupos, a primeira coisa que você vê é um pessoal muito educado, porque lá a gente não aceita bagunça, desrespeito, intolerância, preconceito, a gente não aceita isso. Então, não aceitar é o seguinte, cara, fez isso uma vez, você é banido do grupo, entendeu? Porque lá tolerância é zero referente a isso aí, porque se nós somos cristãos a gente tem que dar exemplo. Então a cultura dentro do nosso ambiente, ela é diferente. Você pode entrar no nosso grupo do DC, no Facebook, e entrar em outros grupos e fazer qualquer publicação lá, ou participar de qualquer publicação, você vai ver que é diferente. Tá? Então a gente já parte mudando aí a cultura que todo mundo enxerga. Depois a gente ajuda você a aprender a mexer nas ferramentas, tá? Em breve a gente vai ter a minha masterclass, que eu vou falar um pouco de estratégia, né? Então, estratégia hoje é a alma do negócio, eu vou te falar. Porque não adianta nada você fazer uma publicação e sem estratégia. Então, a gente vai falar um pouco sobre estratégia, né? A gente vai ter a masterclass Comunicação Ministerial, falando muito sobre estratégia para igrejas, tá? Eu vou, inclusive, abrir algumas consultorias que eu fiz para algumas igrejas, né? E vocês conseguem ver na prática como isso funciona. Enfim, e tem outras coisas aí que a gente pode trazer, tá? Os cursos vão ser coisas assim que vai somar muito. A gente está escrevendo alguns e-books também para lançar para vocês no site. A gente vai ter também alguns packs de elementos para poder lançar no site, né? A gente tem alguns produtos digitais aí para lançar. Então, com tudo isso, você vai conseguir melhorar aí o seu processo de monetização, né? O seu processo de trabalho diretamente com o seu cliente, tá? E tem os nossos artigos, cara. Lá você aprende muita coisa nos nossos artigos. Você vai aprender muito sobre o mundo inteiro da comunicação em si, tá? A gente fala muito sobre comunicação em âmbito religioso, tá? Principalmente aí nas igrejas. Então, você vai aprender muito sobre isso lá. A gente vai trazer aqui também
Eu estou sendo o primeiro convidado dessa equipe maravilhosa, mas a gente vai, cara, trazer muitos convidados. Eu tô com uma lista aqui na equipe de... Você não tem noção. Tem mais de 30 pessoas e só nome de peso. Às vezes tem pessoas que você não conhece, mas ela faz um trabalho que você conhece. Então a gente vai trazer, cara, um pessoal forte aí, tá? Pode aguardar. E é isso que o DC vai entregar. O DC vai entregar um conteúdo bacana aí, está entregando já, né? Um conteúdo bacana aí para você que quer entender um pouco mais sobre o mercado do design cristão, dos comunicadores cristãos no Brasil, tá bom? Eu tenho uma pergunta polêmica pra você. Tem que ter uma pergunta polêmica. Mais uma, né? Porque tá difícil pegar uma que não seja aí, hein? Tchan. A gente tá falando muito sobre a questão de ganhar o dinheiro através do design, né, da comunicação. O que a gente pode falar pra essa galera que tá entrando agora, tá aprendendo, tá vindo aqui pro DC e tá querendo cobrar da sua própria igreja? Tá dentro do seu ministério, mas quer cobrar do seu próprio ministério. O que a gente pode falar para esse pastor também que tá recebendo essa proposta desse membro que tá oferecendo o serviço dele como mão de obra? Misericórdia. Acabou a live, gente? Posso ir embora? Rapaz. Já acabou, Luiz. Me ajuda aí, Luiz. Responde Colocou na mesa, hein, rapaz? Colocou uma sinuca agora? Ai, eu vou te falar, eu já tive... Essa eu nem me atrevo a responder. Posso abrir pra vocês? Eu já tive até uma mini discussão aí com o supervisor de uma igreja por causa disso. Porque eu cobrei o trabalho, ele ficou chateado, ele falou, não, isso, tal, tá cobrando o trabalho. E assim, vamos lá, vamos responder então. O que acontece é que é muito importante... De frente com eu, né? O que acontece é que é muito importante você comunicador, tá? Saber diferenciar o que é profissional e o que é voluntário, tá? Você precisa trabalhar, de repente, vamos supor que eu seja designer, eu sou, e eu trabalho como voluntário para os designers cristãos e trabalho como profissional alocado para a minha empresa. É assim que eu trabalho. Existem momentos, é o que eu costumo sempre falar, né? Nada combinado sai caro. Então, assim, se eu combinei com o meu pastor de fazer X, Y, Z, eu vou fazer X, Y, Z. Ele vai pedir para mim mais alguma coisa, eu falar, pastor, eu posso fazer. Mas eu também não posso fazer. E assim, aí a gente sabe que tem sempre aí um líder que força um pouquinho de barra e tal. Só que nesse momento é que há o limite. E você precisa respeitar o seu limite. Você precisa respeitar o seu limite, porque às vezes, de vez em quando, a gente sempre usa o seguinte termo: a gente oferta o nosso trabalho para a igreja. A gente sempre usa esse termo. Só que, assim, eu conheço igrejas que contratam comunicadores para poder trabalhar no Ministério de Comunicação delas, de tão importante que é. Então, eles tiram um salário ali para o comunicador e ele fica full time trabalhando, ou seja, ele ganha o pão de cada dia dentro da igreja, né? Isso é muito sensível de ser falado, tá? De repente existem igrejas que podem e não fazem, e de repente existem igrejas que não podem e fazem, tá? Mas a maioria hoje é totalmente voluntário, tá? E isso, cara, é algo importante. Então, geralmente, tá? Eu tô falando geralmente, isso é cultural. As pessoas dentro da igreja, ela não tem a sensibilidade de saber quando te contratar para fazer um serviço e quando pedir um favor, quando pedir que você seja voluntário. Por exemplo, eu tenho uma agência e meu pastor já me tem como voluntário na igreja, mas ele falou, olha, eu acho esse trabalho muito bacana, e você consegue fazer pra gente? Eu posso falar, olha, meu líder, eu consigo fazer, só que infelizmente o meu horário está muito agarrado lá,
eu posso tentar encaixar vocês como cliente da empresa, porque aí a gente consegue pagar outros funcionários para poder lidarem com isso. Mas, infelizmente, voluntariamente, nesse momento eu não vou ter como fazer. O orçamento está curto, enfim, a gente tem uma infinidade de argumentos. Só que eu acho que, culturalmente, hoje, quando cobrar e quando ser voluntário é uma questão ainda muito difícil de conversar com o seu líder, tá? Teve uma vez que eu cobrei, cara, eu cobrei um vídeo. Eu falei, olha, as artes eu até faço voluntariamente, mas esse vídeo aqui eu vou ter que colocar na minha agenda, né? Eu vou ter que, de repente, repassar outros serviços para outra pessoa e vai desfalcar. Vocês não conseguem me pagar? Vocês não conseguem contratar esse vídeo meu? Eu fico mais leve. E aí gerou um burburinho danado, sabe? E assim, era um valor de R$150. Era um valor muito pequeno mesmo. Então, aí foi quando meu supervisor chegou e tal, brigou comigo, falou que os líderes tinham ficado muito chateados comigo e tal. Só que, cara, a gente precisa entender. Não é só a gente que precisa entender o lado da igreja, sabe? A igreja também precisa entender que nós somos profissionais. Então, vai existir um momento que você sim pode cobrar como profissional. Vai existir um momento, e isso vai muito de sensibilidade da sua parte, tá? Você precisa ser sensível para saber quando fazer isso. Vai existir um momento onde você vai poder cobrar isso aí. Mas ainda é um tabu. Isso aí dentro das igrejas ainda é um tabu. Vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso aí? Mas, Euler, eu acho que o problema maior, sabe o que é? É que o design em si, na própria sociedade, ele não é reconhecido como o profissional que ele é, sabe? O devido valor que ele tem. E isso acaba refletindo dentro da igreja, cara. É isso especificamente. E aí o designer, na maioria das vezes, ele não tem jogo de cintura o suficiente para chegar e falar a verdade. E fica protelando e acaba causando o que às vezes que você mesmo falou aí. Às vezes falta o reconhecimento, a sensibilidade das pessoas também. E olha para você ver como o negócio é tão sério. Eu te falei que Deus é o maior designer que já existiu ou vai existir, cara. É isso aí. Ele é o maior designer. E para você ver como é que a família tem isso, Jesus é o maior comunicador que existiu na história. Então, se pararmos para pensar, e aí eu olho para você ver, Jesus é o maior comunicador da história que conseguiu atingir várias pessoas, inúmeras pessoas, e a gente vê o Espírito Santo que também consegue atingir todas as pessoas. Aí, dito isso, Euler, se a gente for parar para pensar, principalmente no nosso meio cristão, tudo que existe do outro lado, que está fora da igreja, acaba refletindo dentro do meio que a gente vive. Até porque a gente não vive em outro mundo, a gente vive nesse mundo. Então, você acha que é isso? Você acha que a desvalorização do próprio profissional fora da igreja, ela influencia dentro do próprio meio cristão mesmo? Cara, assim, eu acho que mas acho que não era para ser assim. Mas você acha que a gente pode fazer alguma coisa? Cara, assim, uma das coisas que a gente pode fazer é isso, né? Culturalmente ir mudando as coisas. Não tem jeito, isso é algo cultural que a gente precisa mudar. E essa valorização, né? Por exemplo, a Rafa até comentou aqui, né? Lá no chat. É pior que tem irmãos que são da mesma... Por achar que você é da mesma igreja, acha ruim quando você cobra. E é verdade. Assim, as pessoas acham que o trabalho é dessa forma. Mas vamos supor, Luiz, você é locutor também, além de ser designer, certo? Aí eu vou falar pra você assim, ó. Luiz, você é da mesma igreja que eu, não é? Legal. Eu tô precisando fazer uma rádio. Eu tô montando uma rádio. Eu preciso de um locutor pra minha rádio.
se você, como você é da mesma igreja que eu, você pode fazer essa locução lá pra mim de graça. Já aconteceu. Já aconteceu, olha aí. Já aconteceu. Então, vamos supor que você tá vendendo uma pizza. Uhum. Aí você fala assim, olha, você é da mesma igreja que eu. O que você acha de fazer uma pizza pra mim? De graça. Porque você é da mesma igreja que eu. Então, Pô, cara, mas é difícil isso, Euler, porque já chegaram uma vez e perguntaram pra mim, cara, você é locutor, mas você trabalha também? Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo? O profissional de comunicação, ele é... O cara, ele não é só desvalorizado. Né? Não é só desvalorizado, ele é esculachado, cara. Infelizmente. É isso aí. Cara, assim, eu acho que também... Eu acho que isso é muito cultural aí do... Eu acho que isso é muito cultural aí do Brasil também, tá? Mas isso tá mudando, cara. Isso tá mudando, graças a Deus isso tá mudando. Eu já tô passando por melhores momentos na minha vida referente a isso. Eu já tô sendo... Eu já fui muito desvalorizado também, cara. Muita coisa. Ó, vou abrir pra vocês aqui o negócio. Eu prestei uma consultoria gratuita para uma igreja. Gratuita. E foi interpretado de maneira errada. Eu fiz um planejamento. Eu dei um intensivão, uma consultoria intensivona de um dia. Chamei um monte de voluntário da igreja. Me dispus a treinar cada um de cada setor. Eram 9 setores a consultoria que eu fiz. E no final, uma das pessoas que tinha um cargo importante, ela falou assim, esse menino tá querendo se aparecer. Esse menino tá querendo montar uma estrutura muito grande aqui, a gente não tem dinheiro para isso. Isso aí é muito grande pra gente, a gente não vai conseguir. Então, cara, assim, eu baixei minha cabeça, vim pra casa, eu confesso a você que eu chorei falando com Deus, sabe? Eu falei, Senhor, esse cenário precisa mudar. Isso precisa mudar porque, sabe, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu estou aqui fazendo as coisas para a tua igreja, para o crescimento da tua igreja, não é para o meu crescimento pessoal. Né? A gente sabe que com esse trabalho, cara, o nosso crescimento pessoal acontece assim, de uma maneira natural. Porque a Bíblia diz que quando você faz as coisas de Deus, Ele toma conta das suas coisas. Então a gente sabe que isso acontece de uma maneira natural. Então isso me deixou triste e eu falei, cara, de hoje em diante eu vou começar a fazer mais disso. Porque se eu fizer mais disso, culturalmente isso pode mudar. Então é por isso até que a gente vai fazer a implementação da consultoria gratuita aí, através do Design Cristão para as igrejas, porque a gente não quer se promover não, gente. A gente quer ajudar, sabe? A gente quer mudar esse cenário. A gente quer mudar... A gente quer ser valorizado também? Sim! A gente também quer ser valorizado. O designer, o comunicador brasileiro precisa ser valorizado. Né? Hoje em dia até o jornalista é mal visto, sabe? E logo o jornalista, que é uma profissão assim, super difícil de se fazer, sabe? E é tão importante para a sociedade. Né? Então, quem dirá a gente, né? Quem dirá designers, quem dirá... E a gente vê, o Luiz, inclusive, a gente vê essa desvalorização no bolso. Porque até alguém comentou aqui, falou assim, tudo isso meu sobrinho faz mais barato. A gente, cara, mas por que é tudo isso? Porque porque é difícil de se fazer. Não é o mau profissional que faz isso também, Euler? Não é uma série de fatores que o mau profissional que cobra barato, ele acaba influenciando isso também? Isso aí é uma outra... Isso aí é um outro assunto, mas não vamos entrar nisso não, porque senão a gente vai ficar aqui até... Passando por cima, isso aí é um outro assunto, né? Tem muita gente que fala sobre a prostituição da profissão, enfim, isso aí é um outro assunto, mas assim, eu acredito que existem públicos diferentes, né? Existe o público que vai querer aquele carinha que cobra R$25 na arte, existe o público que vai querer um cara que cobra, sei lá, R$800 numa identidade visual, e existe uma empresa que vai querer
cobrar 10 mil aí por uma identidade, 100 mil. A gente consegue ver aí algumas identidades visuais até por 1 milhão. A da Oi, há pouco tempo atrás, foi 1 milhão. Então, ou seja, você vê como a empresa muda com isso, né? Quem dirá a igreja. Então, assim, isso é muito difícil. É um ponto muito complicado de se falar, muito sensível de se falar. Mas a gente está aqui para isso mesmo, a gente está aqui para falar, porque tem que falar. Se a gente não falar, as coisas vão continuar seguindo da mesma forma, entendeu? Então, assim, voltando para a igreja, o que eu falo para vocês é o seguinte, cara: a gente precisa lutar para mudar o cenário cultural da valorização do comunicador cristão. Precisamos fazer isso. Galera, não precisa responder não, Euler, não precisa, mas pegando, a gente já vai caminhar pro final agora, tá bom? Mas é só, eu quero acrescentar um pouco mais de polêmica. E que dica você dá? Já tá pouca, né? Ó, que dica você dá pro cara que é o designer da igreja e ao mesmo tempo é o filho do pastor? Eita misericórdia. Gente, foi um beijo, foi um prazer estar com você, tá bom? Ó. Essa é hashtag polemizou. Não, mas voltaremos no próximo sábado. Não, calma, respira que vai dar tudo certo. Te falo isso porque é o meu caso. Mas, pai, se você tá vendo essa live, eu quero agradecer. É só eu chegar e falar, pai, olha só, cara, precisamos disso. Ele, filho, manda o boleto. Pai, fica tranquilo, Thiago. Precisamos daquilo. Ele, filho, manda o boleto. Presta atenção aqui, olha pra mim. Ele olha dessa mesma forma pra mim assim, ó. Ai. Manda o boleto. Vamos lá. Pô, cara, o que eu acredito, eu acho que não pode ser assim, tá, Thiago? Fica tranquilo que você vai ser pastor também, Thiago. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, Thiago. Bom, vamos lá, vamos falar sério. Eu acho que para começo de conversa isso não pode ser normal. Assim, geralmente o pastor e o líder que toma conta do orçamento da igreja, ele tem uma importância e um peso sobre ele muito grande. A gente precisa também, o nosso lado, entender isso, tá? Não é simplesmente dessa forma, né? Claro que o Thiago falou brincando, mas não é simplesmente dessa forma. A gente precisa, como comunicadores, mostrar, foi o que eu falei um pouquinho no começo da live, nós precisamos mostrar que é necessário, que vai trazer resultado, que vai fazer diferença, né? A gente precisa mostrar que, olha, você vai comprar um telefone melhor, porque a gente fazia os stories da igreja, mas o telefone vai ficar de lado. Você precisa mostrar que a qualidade ela interfere diretamente na qualidade, no valor passado, na proposta de valor para o membro da igreja. Então, é diferente. Sobre a pergunta que você fez, é o seguinte: a diferença que o filho do pastor tem para mim é que ele é filho do homem que está pastoreando a igreja, e só isso. Então, não existe diferença. A gente sabe que na prática existe sim, né? Mas não existe, cara, diferença entre mim e ele. Entre eu e ele, não existe essa diferença. Pelo contrário, eu acho que o filho do pastor ele tem uma responsabilidade maior. Se ele participar do Ministério de Comunicação, ele tem uma responsabilidade muito maior sobre isso. Porque ele é uma das pessoas mais importantes para mudar e moldar a cultura da comunicação ministerial dentro da igreja, né? De repente o seu pai, que é o pastor, ou se você é mãe de pastora, de líder, você consegue mostrar através do seu dia a dia o quão importante é a comunicação para o seu pai e para a sua mãe. E a gente hoje, Thiago, a gente tem igrejas exemplos, tá? De comunicação e de crescimento não só de quantidade, mas também de qualidade. A gente tem exemplos, e você, cara, pode mostrar isso, não só filho do pastor, mas você também comunicador, você pode mostrar isso para o seu pastor, entendeu?
Por exemplo, eu tenho uma proximidade gigante do meu pastor. Meu pastor é sim como um pai para mim. E ele consegue ver isso, ele consegue enxergar isso. Sabe, ele fala, infelizmente a gente depende de gente acima da gente, mas a gente consegue ver. E a minha igreja investe muito em comunicação. Eu vou estar trazendo a minha líder de comunicação aqui. Tá? A minha igreja, eu faço parte da Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca. Eu sou de Pebetá, né? Mas a minha igreja é na Barra da Tijuca, a sede. E a minha líder de comunicação, ela vai vir aqui trocar uma ideia com a gente. Se preparem aí para fazer bastante pergunta a ela. Façam pergunta menos polêmica para não assustar. Fazer pergunta de filho de pastor para ela também. E a gente precisa conhecer também, né? Eu acho que o podcast também, o cast criativo, ele vem pra gente que a gente possa conhecer um pouco mais, não do que a pessoa faz, mas a pessoa, conhecer mais a pessoa, tá? Nos próximos eu preciso que vocês, assim, queiram conhecer mais da pessoa. Então, acho que uma das primeiras perguntas foi bem legal, foi como eu cheguei nessa parada, como eu cheguei no design cristão, né? Isso foi muito legal. Então, conhecer mais um pouco do entrevistado, né? Que a gente vai estar trazendo pessoas brilhantes. E assim, eu acho que tem muita gente já querendo saber de soluções, de receita de bolo, e poucas pessoas querendo saber mais um pouco da outra pessoa que está do outro lado. Então, acho que a gente pode fazer muito disso com os nossos convidados. Então, eu vou estar trazendo ela aqui, vou fazer o convite, né? E eu vou estar assistindo essa live. Não vou participar diretamente não, mas eu vou estar assistindo aqui nos comentários, cara. Porque tem muita gente boa aí, Thiago. Tem muita gente tem muito filho de pastor aí que dá aula pra gente, tá? Ainda mais sobre comunicação. Certeza. Então é isso aí, cara. Vamos colocar na mente dos nossos líderes o quão importante é o Ministério de Comunicação das Igrejas. Show de bola. Euler, quero agradecer demais a sua presença aqui nessa aula que nós tivemos na parte de trás. Chegamos ao fim. Tá? Quero fazer alguns agradecimentos, agradecer a vocês que estiveram aqui presentes, tá bom? Sábado que vem nós vamos temos mais uma live. E quero agradecer também aqui especialmente, pessoal, toda essa estrutura que você tá vendo aqui. Tudo isso que você tá vendo aqui, eu quero agradecer ao Silas, ao Wagner, que foram os nossos designers, tá bom? A Tauí, que é o nosso diretor de arte. Ao Ayrton, que é o cara que vai pegar esse conteúdo aqui e vai jogar isso lá pro Spotify, que é o nosso editor de áudio. O Mauri, que fez a nossa pauta. E ao Rômulo e ao Torres, que estão gerenciando tudo isso aqui da Twitch que você tá vendo. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Esqueceu. Esqueceu do Bezerra. Do Bezerra que vai fazer a edição do Bezerra, vídeo. Muito bem lembrado. O Bezerra, isso que você tá vendo aqui na Twitch, galera, a gente vai pegar tudo isso aqui e vai jogar pro YouTube também. Pegando esse gancho, Bezerra, obrigado. Mauri também tá na pauta, eu falei com ele aqui. Segue a gente, tá bom? No nosso Facebook, nosso Instagram, nossa Twitch, tá bom? Tiagão, e vai vir muita coisa boa. Interromper rapidinho. Diga lá. Romulo, abre o seu áudio aí pro pessoal te ouvir, você consegue? Sim, claro. A gente tem um ponto eletrônico aqui, galera. Se vocês estão ouvindo aí. Vocês não estão ouvindo, na verdade, nem vendo. Mas agradecimento ao nosso... Ouçam essa voz. Ouçam essa voz. Ao nosso ponto eletrônico. Ele vai conseguir. Deixa eu introduzir vocês. Galera, o que acontece? Nós temos uma equipe por trás dessa parafernália toda aqui. Então, né, essa aqui que vocês estão vendo são os meus hosts, são os hosts do Designers Cristãos. Esses rostinhos lindos aqui estão assim trabalhando incansavelmente para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. A gente tem o Rômulo que está aqui por trás, né? Thiago, foi assim excelente seus agradecimentos, e aí eu faço das suas palavras as minhas. A gente tem uma equipe incansável que trabalha... O cara até ontem às 2 horas da manhã, hoje, né? 2, 3 da manhã produzindo tudo. 2 horas da manhã trabalhando. Então, essa família aqui, cara, é muito importante. Então o Rômulo tá aqui com a gente, ele tá sempre falando, fala isso, fala aquilo, né? Para os hosts. Para o entrevistado, ele vai estar sempre falando, né, para o nosso entrevistado, nas outras lives.
A gente vai trazer live todo sábado às 3 horas. Estejam aqui. Então, gente, eu quero muito agradecer vocês que estão vendo, né? A equipe da administração também, é um pessoal que me ajuda muito. Então é isso, gente. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer vocês. Hoje é o nosso primeiro episódio, né? A gente fez um pilotinho semana passada, mas hoje é o nosso primeiro episódio valendo. Isso daqui ficou muito lindo. Ficou muito lindo, muito especial. Aos trancos e barrancos deu tudo certo. Tá? E eu quero conseguir um dia ser grato por vocês, por tudo isso que vocês estão fazendo aqui pelo DC e pela igreja e pelos comunicadores cristãos. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Euler, para finalizar, queremos que você faça a dancinha, por favor. Dancinha do TikTok, tem que Meu ter. Deus do céu, gente, não tem nem espaço para isso aqui, pelo amor de Deus. Isso vai pro TikTok da DC. Tá saindo, Romulo? Tá. Qual o nosso ponto aí, galera? Deixa eu ver aqui, Romulo, se tá saindo, peraí. Ah, cadê? Deixa eu ver aqui, vai falando aí, Romulo, pra eu ver se a gente consegue te ouvir. Deixa eu ver aqui, vai falando aí, Romulo, se a gente consegue te ouvir. Aí, tá saindo, Romulo, a gente tá conseguindo te ouvir. Então, ouve ele agora falando que moleque. tem que fazer a dancinha. Ai, pessoal, esse é o nosso diretor aqui do podcast, é o Romulo aí, ó. O Rômulo é tipo o Espírito Santo, né? Vai por aí, faz assim. Ai, cara. Gente, é isso, acabou, tá? É isso, acabou. Galera, acabou. Acabou, esse negócio de dança aí, vocês Tchau. deixam aí pra quando a gente for Sábado pro céu. que vem teremos Pelo a amor de Deus. dança do Euler abrindo o nosso próximo podcast. Exatamente. Nosso podcast, tá bom? Vai ser a vinheta de ai. entrada. Vai ser a vinheta de entrada. Como é que tá é bom? aquela? Ó. Cara, tá fazendo graça, já sabe a dança e fica fazendo Pronto, graça. fiz a dança, tá, ó, fechou, hein? Fiz a dança. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o Tchau. próximo Tchau. sábado. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu.